Antes de mais nada, doutora Fernanda, seja muito bem-vinda aqui ao nosso farol. Obrigada, bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes do programa Farol de Limeira. E hoje, continuando a conversa da semana passada sobre pensão por morte, algumas informações para as pessoas sobre isso. Antes da gente falar sobre isso, doutora, vale a pena também, apenas a título de atualização, com a mudança do governo federal aí, o novo ministro da Previdência Social, a notícia inclusive foi revelada hoje no jornal O Globo, há uma tentativa de se alterar isso mais uma vez, doutora Fernanda. O governo pode mexer aí, não esse ano, mas há indicativos que mexam na reforma previdenciária e um dos pontos abordados pelo novo ministro refere-se exatamente às pensões, as quais a gente vai abordar agora. Sim, nós vamos acompanhando os trâmites, porque até quando houve a reforma da Previdência, isso já havia sido proposto, não nesse formato, no governo anterior. Então, aí por isso que é importante a gente ir verificando e acompanhando, porque muitas vezes ela se concretiza e às vezes não, às vezes ela é levada com alguma modificação, mas não necessariamente até nesse governo. Mas aí vamos aguardar e acompanhando para verificar se de fato vai implicar ou não. Sem dúvida nenhuma. Bom, semana passada nós abordamos, a senhora foi muito clara para falar a respeito da linha de pessoas que seriam beneficiárias dos três, digamos assim, dos três estágios, né, das pessoas que podem se beneficiar com as pensões. E hoje, doutor? Então vamos lá. O que nós semana passada nós conversamos quem são os dependentes, quem teria direito. E aí, lembro que na semana passada até você chegou a perguntar sobre você chegou a perguntar por quanto tempo, como que cessa, como que fica isso, quanto tempo essa pessoa recebe. E aí eu deixei para falar com isso, para fazer esse tópico nessa pauta do programa de hoje. Como que funciona isso? Existe uma tabela que diz a idade específica daquele que recebe, então do beneficiário, para determinar por quanto tempo essa pessoa vai receber pensão. Então, ela funciona da seguinte forma. Antes de eu entrar nessa tabela, tem primeiro um ponto e depois esse ponto se vai para a tabela. Primeiro ponto que se analisa, aqui nós estamos falando do cônjuge. Por quanto tempo o cônjuge ou companheiro, que são um dos dependentes da pensão por morte, eles têm direito de receber a pensão. Então, o primeiro ponto que deve olhar é por quanto tempo ele tinha casado, contraiu esse matrimônio ou vivia em união estável. Se é maior ou menor do que 2 anos, porque isso aqui vai ter uma implicação no período de recebimento. E também se a pessoa que faleceu, então o segurado, se ele pagou para o INSS, ele verteu mais do que 18 contribuições mensais. Então esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque tem diferença dos meses em que a pessoa vai receber. Na primeira hipótese, ela diz o seguinte: porque se o casamento tiver menos do que casamento ou união estável, enfim, tiver menos do que esse período, menos do que 2 anos, nessa primeira hipótese, ou na segunda hipótese, se o segurado, aquele que faleceu, tiver pagou o INSS menos do que 18 contribuições mensais, a pessoa que vai receber o benefício vai receber por apenas 4 meses. Então, essa é a primeira hipótese. E aí, partindo, se o casamento foi maior, o casamento ou união estável foi maior do que 2 anos, e se o segurado tinha mais do que 18 contribuições mensais, aí sim vai para a tabela progressiva mas uma tabela, na verdade, que ela leva em consideração para determinar o período que a pessoa vai receber em razão da idade do beneficiário, daquele que vai receber a pensão, e não da idade da pessoa que faleceu. E aí o que diz essa tabela? Vai receber por 3 anos essa pensão por morte, se a pessoa que for receber tiver menos do que 22 anos de idade. Essas idades, elas iniciaram com outras idades, mas agora, atualmente, estão nessas idades, elas também vão aumentando. Então, 3 anos, se tiver menor de 22. Se for menor de 22 anos, vai receber pensão por morte por 3 anos. 6 anos vai receber período de pensão por morte se a pessoa tiver 27. 10 anos se tiver entre 28 e 30
15 anos se tiver entre 31 e 41, 20 anos se tiver entre 42 e 44. E ela é vitalícia para quem tiver acima de 45 anos. Então, veja, ela não é vitalícia para todo mundo. Ela é vitalícia só para a pessoa que tiver acima de 45 anos. Isso, anteriormente, também não tinha. Ela não tinha, em razão... Mas já faz um tempo que houve essa mudança, em razão desse período de idade. A pessoa, a pensão por morte, ela era vitalícia. Agora, ela não é mais vitalícia e ela é paga, a pessoa recebe de acordo com essa tabela que determina por quanto tempo, em razão da idade do beneficiário. Você está me lembrando, sabe o que, doutor? Isso aí deve ter sido mudado, se não me falha a memória, em razão de alguns golpes, vamos dizer assim, né? A pessoa separava da mulher, aí procurava alguém, uma mulher mais nova, ou era seduzido por essa mulher mais nova, acabava se casando com ela e logo em seguida morria. Nós tivemos alguns Sim. casos assim. Não foi isso não, doutor? Sim, em razão disso e também de outras coisas. Esse é o caso que muita gente fala que é a viúva negra. Vai casando e Sim. vai tendo várias pensões, casa com um, a pessoa morre, casa com outro, morre, vai gerando várias pensões. Porque a pensão ela é instituída em razão de pessoas diferentes, a pessoa teria em tese direito de acumular. Como, por exemplo, o filho. Um filho que ele perde o pai e a mãe recebe 2 pensões e não uma. Então, por conta dessas várias circunstâncias, que a lei de fato trouxe isso. E até aproveitando aqui a sua fala de quem casou de novo, de quem sempre recebe algum... Como que fica a situação daquele que, por exemplo, o ex-cônjuge eles são separados, as pessoas, eles foram separados de fato, então eles tinham se separado, mas pagavam pensão alimentícia. Se essa pessoa pagava, ex-cônjuge já está separado, nós não estamos falando de quem estava casado ou não estava, mas se pagava, tinha obrigação, pagava pensão alimentícia, ele mantém o direito à pensão por morte. Agora, se ao contrário, se eles estavam separados, mas não tinha a pensão alimentícia, aí não tem direito à pensão por morte, porque se entende que dependia economicamente daquela pessoa. Então, na pensão tem alguns detalhezinhos. E essa outra colocação sua, da pessoa que contrair um novo casamento. Pode casar? Pode casar sem perder o direito à pensão, mas aí vai ter decisões diferentes de tribunal, de juízes, enfim, tribunais, cortando a pensão e outros que não, dependendo da renda dessa nova família que a pessoa constituiu. Então, pensão é algo que é interessante de conversar, de falar, porque tem muito desdobramento. São as informações básicas, quem tem direito, por qual período, etc. Mas no tema tem várias peculiaridades. Não é, então, ao contrário do que eu particularmente imaginava, não é assim, é um direito líquido e certo e tal, né? Tem as suas regras, tem as suas peculiaridades, a gente tem que ter um cuidado técnico, né, em relação a isso, tem que ter um olhar técnico. Sim, com certeza, porque tem vários pontos dela. A pessoa vai ter o direito líquido e certo se ela estiver preencher os requisitos. Mas concordo com o que acabou de pontuar. Embora preencha alguns requisitos, em algumas partes vai cair ali no posicionamento do tribunal, na determinação, como que se pensa, e aí vai ser realmente, tem que ser olhado a peculiaridade, não só o preenchimento do direito. Então, pensão por morte tem várias observações que podem ser feitas, que podem gerar ou não direito para uma pessoa. E ali é até o caso da semana passada, em que não se gera na via administrativa, mas se gera judicial. Sim, sim. Quer dizer, então a dica é essa, né? Quer dizer, quando ocorre aí o falecimento de um cônjuge, por exemplo, né, no caso da pessoa ser casada, que acho que deve ser o caso mais comum, o que é recomendável antes da pessoa procurar aí o INSS é procurar um profissional aí na área do direito para saber realmente os seus direitos e qual a forma de obtê-los. Com certeza. Tanto ela procurar, quanto se ela já tiver, por exemplo, dado entrada no INSS, e muitas vezes, em alguns casos, dependendo da matéria específica sobre a pensão, o INSS vai negar.
mas dependendo do assunto, a justiça às vezes tem posicionamento contrário, contrário no excesso, ou seja, favorável ao segurado, ao dependente no caso, e concede. Então é importante sempre a pessoa trazer esse olhar, não ficar só com aquela negativa. Claro, se tem pessoas que não vão ter o direito, aí vai estar certo, o INSS não conceder, mas tem pessoas que têm o direito na via judicial, porque os juízes entendem diferente do INSS, que o INSS ele vai restringir. O INSS normalmente ele não tem uma postura mais alargada, em que ele concede, no caso da pensão, que ele vai conceder e a justiça vai negar. Normalmente ela pode, muito provável, levar uma negativa no INSS e, dependendo do caso, ter um posicionamento favorável na justiça. Bom, antes de me despedir, eu tenho que aproveitar a sua presença aqui do nosso programa para lhe fazer uma pergunta, não faz parte da nossa pauta, mas eu vou arriscar aqui. Eu vi alguma movimentação a semana passada, novamente, em torno daquela revisão da vida toda, doutora. Tem alguma novidade, tem alguma coisa que possa ter surgido por aí? Eu vi alguns artigos, alguns comentários a respeito também. Sim, eles estão verificando prazo para implementar, para o INSS propor, com quanto tempo ele vai pagar. Não, quanto tempo não, desculpa, falei errado. Que o prazo seria, o ministro deu um prazo de 10 dias para ele se manifestar sobre esse plano de pagamento, como que o INSS vai se organizar para efetuar os pagamentos para a revisão da vida toda. Então, essa foi a última notícia que foi veiculada, foi até um colega meu de profissão, um advogado, que acompanhou esse processo, e agora a gente vai aguardar ali o que vai ser destrinchado, a forma como que vai ser colocada dessa liberação desse pagamento. Mas isso aqui já é um avanço, porque já se está dizendo como que vai gerar o pagamento, então como que vai se resolver na fase final mesmo. Bom, estaremos sempre acompanhando aqui no nosso quadro de Direito Previdenciário aqui no Farol de Limeira. Ótima semana, doutora, até segunda que vem. Uma ótima semana também, uma ótima sequência de programa, até semana que vem. Um abraço para todo mundo fiquem com Deus, até mais.